Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. Hoje vamos falar sobre saúde pública. Dados do Ministério da Saúde mostram que o estado do Rio de Janeiro lidera o número de casos de chikungunya em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, o município do Rio de Janeiro registrou mais de 2.700 casos de chikungunya. A Secretaria Municipal de Saúde detalhou esses dados. Foram notificados 1.644 casos em janeiro, 719 em fevereiro e 390 até o dia 16 de março. Trata-se de um aumento de quase 15% em relação ao ano passado. O bairro com mais notificações foi Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. Foram 38 no total. Em seguida, vem Jardim Botânico com 20 e Bangu com 18 casos. Eu recebo aqui no estúdio Alexandre Kiepe, que é subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. Prazer. Por que a chikungunya cresce no estado do Rio de Janeiro? Chikungunya é um vírus muito novo no Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente, né? Pelo fato de ser um vírus novo, a população ainda não teve contato, grande parte da população não teve contato com esse vírus. Consequentemente, não tem imunidade contra ele. Então, a chance de uma pessoa ficar doente em contato com esse vírus é muito grande, porque a população não tem proteção, não tem anticorpo contra essa doença. Ao contrário da chikungunya, a zika e a dengue diminuem. Qual a explicação técnica para isso? Pois é, o cenário é um pouco diferente do Brasil, né? O Brasil ele vive hoje um aumento do número de casos de dengue. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem aumento do número de casos de dengue. Pelo contrário, tem uma diminuição importante, tanto no município do Rio de Janeiro quanto no restante do estado. O vírus que circula da dengue é o vírus tipo 2 no Brasil todo. Foi o mesmo vírus que causou a epidemia aqui em 2008. Então, a gente tem uma parcela importante da população já imunizada e a gente também tem a circulação hoje predominante do chikungunya, do vírus chikungunya. O mosquito, o Aedes aegypti, que transmite essas doenças todas, ele se infecta mal com mais de um tipo de vírus. Então, portanto, há uma tendência de você ter o predomínio de de um tipo de epidemia em relação a outra. No Rio de Janeiro, particularmente, a chikungunya vem predominando. O Aedes aegypti, ele transmite a chikungunya, a dengue e a zika. Um mesmo mosquito pode transmitir as três doenças? Pois é, muito raro que ele transmita as três doenças no mesmo momento. O mosquito ele se infecta mal por mais de um tipo de vírus. Então, a tendência é que ele transmita só uma doença de cada vez. Agora, como é que se dá o contágio? O que prevalece na hora da transmissão? Como isso acontece? Existe uma explicação técnica, científica para isso? O mosquito ele vai se infectar, na verdade, no ser humano. Então, dependendo do padrão de imunidade daquela população, por exemplo, se a população não tem imunidade para chikungunya, por exemplo, vai ser mais fácil ela se infectar por chikungunya, consequentemente você vai ter mais gente doente e mais mosquitos vão poder se infectar. Então, a tendência é que o mosquito carregue o vírus que a população, na verdade, mais adoece. Essa é uma tendência que a gente vê em todas as epidemias. Para muita gente, a chikungunya ainda é uma doença desconhecida. Queria que o senhor falasse dos sintomas e como diferenciá-los dos da zika e da dengue. Apesar de ser conhecida já há várias décadas, é a primeira vez que a chikungunya circula em um país de proporções como o Brasil, por exemplo. É uma doença que é muito semelhante à dengue em alguns aspectos, mas ela tem uma característica muito marcante, que é a dor nas articulações. Então, diferencia, às vezes, da dengue, porque o comprometimento das articulações, das juntas, é muito importante. E esse comprometimento, às vezes, pode durar além daqueles primeiros dias iniciais da doença. A pessoa pode ficar com sinais e sintomas articulares por semanas ou até meses. Então, é uma doença que, além de causar muito problema naquela fase inicial da infecção, o fato dela poder durar muito tempo é um grande problema para quem fica doente. Queria fazer o beabá. Quais são os sintomas realmente da chikungunya? Geralmente é o quadro de uma febre elevada, de início muito súbito, então a pessoa praticamente não tem febre de uma hora para outra, abre um quadro de 38, 39 graus, associado a um comprometimento importante do estado geral e as dores nas articulações, que faz com que a pessoa muitas vezes adote uma postura meio curvada, exatamente por conta da dificuldade de se movimentar por conta da dor nas articulações. E no que ela se diferencia, por exemplo, da dengue? Os sintomas duram mais tempo? Os sintomas articulares duram mais tempo e na dengue a gente não vê esse comprometimento articular tão grande. A dengue dá uma dor no corpo, uma queda do estado geral, uma febre alta, mas a dor na articulação não é tão intensa como acontece na chikungunya. A chikungunya mata. Qual a possibilidade disso acontecer com uma pessoa infectada? Pois é, a mortalidade relacionada à chikungunya é uma mortalidade pequena, né? A gente está falando de menos de um óbito para mais de 1.000 infecções.
do que a gente tem notificado. Mas é uma doença que, eventualmente, mata porque ela tem uma capacidade de desequilibrar o organismo. Então, pessoas que já têm doenças, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, essas pessoas podem ter sua doença descompensada por conta do chikungunya. Então, preocupa muito a infecção de chikungunya em crianças e em pessoas mais velhas, exatamente pelo fato de poderem ter outras doenças associadas que podem, eventualmente, complicar no caso de uma infecção. O tratamento dura quanto tempo? O tratamento inicial é o tratamento daquela fase aguda, geralmente 7 a 10 dias. Pessoas que mantêm sinais e sintomas por mais tempo, eventualmente vão ter que tratar, às vezes, por semanas ou meses. Isso, e que pode chegar a anos também, não é? Em alguns casos, pode chegar, a gente acredita que até 10% dos casos das pessoas infectadas podem manter algum tipo de comprometimento articular, às vezes por mais de um ano. A chikungunya cresceu nesse momento no Rio de Janeiro. Quando ela começa a cair, existe uma previsão? Pois é, historicamente, as arboviroses, que é o caso da dengue, zika e chikungunya, tem seu pico de transmissão entre os meses de março e abril. Segunda quinzena de maio, a gente já começa, historicamente, a ver uma queda importante no número de novos casos. Junho, o cenário já é mais tranquilo. A tendência da infecção por chikungunya é acompanhar essa sazonalidade de chuva e de aumento de temperatura. Na medida que as chuvas começam a diminuir, a temperatura começa a diminuir, há uma tendência a diminuir também o número de casos dessas doenças. Deu para ver que a chikungunya cresce principalmente em 2 bairros da Zona Oeste e um da Zona Sul, que é o Jardim Botânico. Isso é comum acontecer? O que está acontecendo para uma diferença tão grande? 2 bairros da Zona Oeste e um da Zona Sul? Esse é exatamente o comportamento que a gente está vendo de chikungunya no Brasil todo e no Rio de Janeiro, já desde o ano passado. Ele se comporta com surtos localizados em determinados bairros. Em alguns municípios a gente viu que isso acontecia às vezes em uma rua só e eventualmente passava para um outro bairro, às vezes até distante. Então essa vem sendo a característica de ocorrência dos casos de chikungunya aqui no Rio de Janeiro. O verão acabou com ele, as chuvas, né, vão diminuir também e a possibilidade de ficar água empoçada por aí, o que favorece o aparecimento do mosquito do Aedes aegypti, também diminui. Agora, o senhor acredita que pode haver um relaxamento da população com relação aos cuidados básicos para se prevenir do mosquito? Obviamente, sempre preocupa essa questão do relaxamento. Mas o que a gente está vendo no Rio de Janeiro hoje, tanto na capital quanto nos demais municípios, é uma desaceleração do número de novos casos de chikungunya, por exemplo, de dengue. Então, o que a gente viu ano passado, por exemplo, ano passado havia uma tendência de crescimento muito importante agora no mês de março aqui no estado. Agora a gente já vê uma tendência de desaceleração da transmissão. Obviamente isso está relacionado a vários fatores, mas a gente acredita também que há um engajamento da população nesse momento. Então, eventuais pessoas que relaxam a proteção são um problema, mas a gente não está vendo isso como algo sistemático acontecendo. A gente tem pouco mais de 30 segundos para terminar aqui a nossa conversa. Eu queria saber o que a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo em termos de campanha para esclarecer a população sobre chikungunya e também dengue e zika. Nós lançamos uma grande campanha, agora tem cerca de menos de 30 dias, né? A campanha visa exatamente mobilizar a população. O mosquito vive nas nossas casas. Se houver a participação de cada morador cuidando da sua casa, certamente a gente vai ter menos mosquito e, consequentemente, menos gente doente. Eu conversei com Alexandre Kiep, da Secretaria Estadual de Saúde, falando sobre o aumento da chikungunya no Rio de Janeiro. Até o próximo Rio em Pauta.